Os trabalhos de plantio da safra de algodão seguem avançando no estado do Mato Grosso e é justamente para lá que o Realidades da Safra de hoje vai, para verificar como é que estão esses trabalhos de plantio e quais são as expectativas para essa nova safra de algodão lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cleiton Gauer, ele que é gestor técnico do IMEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Cleiton, é um prazer sempre tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, tudo bem? O prazer é sempre meu estar trazendo um pouquinho de informação aqui do estado de Mato Grosso para todo mundo que acompanha a gente. Cleiton, pelos últimos dados divulgados aí pelo IMEA, o plantio do algodão está ali em torno de 40% nesse momento aí no estado. Como é que está esse avanço dos trabalhos? As condições são boas para avançar esse plantio por aí? Sim, então, bem como você comentou, a gente está em 40%, um pouquinho abaixo da média histórica dos últimos 5 anos, mas o plantio vem num ritmo muito melhor do que o ano passado. As expectativas são boas, então tem chovido bem, apesar de o produtor ainda ter uma dificuldade para entrar com a colheita de soja, para dar espaço também para a semeadura de algodão e também de milho aqui no estado. A expectativa para as próximas semanas é que avance bem a colheita de soja e, consequentemente, a semeadura de ambas as culturas aqui. E também com relação ao clima, de modo geral, as expectativas são muito boas, olhando nesse momento, né? Claro que tem muita coisa para se confirmar, mas o produtor ainda está bastante otimista. E aí, Cleiton, pensando primeiro na área plantada, quais são as expectativas do IMEA para essa safra, até se a gente comparar com o que foi efetivado no ano passado? Exato. Então, a gente está projetando um aumento de 15% em relação à safra passada, aproximadamente. Então, a gente está falando de 1.100.000 hectares, voltando aos patamares que a gente chegou lá na safra 19-20, depois pré-pandemia, digamos assim. O produtor apostando também, aproveitando a melhora dos preços e aproveitando para fazer realmente a cultura, ampliar a cultura esse ano em comparação ao ano passado. Mas ainda também é um número que precisa ser confirmado. O produtor viu alguns reposicionamentos de primeira safra para a segunda. O produtor também bastante otimista com relação até à própria janela de semeadura de soja e, consequentemente, janela de colheita e agora podendo aproveitar essas áreas. Esse número a gente vai confirmar, mas vai ficar muito próximo disso, um excelente aumento em relação ao ano passado. E pensando agora na produção, Cleiton, o que vocês estão esperando diante até desse aumento de 15% na área? Exato. O ano passado também foi um ano bastante atípico, né? A cultura sofreu, teve impacto de produtividade com relação à seca, até o atraso da semeadura lá acabou impactando esse desenvolvimento da cultura ao longo do ano passado. Então, junto com esse aumento de 15% da área cultivada, a expectativa é que a gente tenha um incremento na produção, um pouco mais, né? Porque esse aspecto inicial que a gente já projeta é uma retomada para as produtividades médias, mas se o clima também for colaborar e a gente ter uma melhora das produtividades, até superando as médias históricas, a gente pode ter um número ainda maior. Mas o número inicial que a gente projeta é um aumento de 18% em relação ao ano passado, aí projetando praticamente 2 milhões de toneladas de pluma aqui no estado de Mato Grosso. E olhando para o mercado, Cleiton, como é que estão as condições das negociações? O produtor conseguiu boas oportunidades para já vender boa parte dessa produção? Sim, o produtor, então, a gente está falando dessa safra em torno de 60% comercializado, bem próximo da média histórica. Então, apesar de ter começado um pouco conturbado, porque essa negociação começou lá praticamente em meados do final de 2020, ao longo de 2021 inteiro, o produtor acabou tendo algumas dificuldades naquele período, tendo resquícios da pandemia, mas de um modo geral agora a gente vem retomando as médias. E o produtor já começa a olhar para a safra que vem, até adiantando alguns negócios e fechando para a próxima safra em torno de praticamente 12% já negociado, acima da média histórica, próximo das máximas para o período. Então o produtor, além já de estar aproveitando as negociações dessas, já começa a olhar para frente para projetar e programar a safra do ano que vem. E aí, Cleiton, se a gente for pensar no restante do desenvolvimento dessa safra, quando é que seria o período mais crítico para a definição dessa produção, onde o clima vai ser mais preponderante para a gente garantir esses bons índices que são as expectativas? Mato Grosso, basicamente, de modo geral, os nossos meses mais críticos que a gente precisa acompanhar, principalmente é março, praticamente o mês de março inteiro, e o começo de abril, que são meses muito importantes para formar a reserva de solo, então formar a umidade que vai garantir o desenvolvimento da cultura
até a conclusão do ciclo, né? Então, praticamente esses meses vão ser decisivos aqui para o estado de Mato Grosso. E quando é que devem acontecer as colheitas por aí? As primeiras colheitas devem começar a acontecer por meados de final de maio, junho, mais para junho de modo geral, para frente. Então, por isso que é importante ter essa reserva de solo, umidade, desenvolvimento. Então, o ciclo, o produtor começou a semear a cultura agora, e ela vai ter um longo período de desenvolvimento até a conclusão do ciclo para realmente começar as colheitas lá em junho e adentrar praticamente agosto, setembro aqui no estado. E você comentou, né, Cleiton, uma retomada dos preços, né, a motivação do produtor em apostar em área, também já vendendo boa parte da sua produção, mas se a gente pensar ali nessa relação dos preços de venda com o custo de produção, que também vem subindo nos últimos tempos, como é que está essa relação para o produtor de algodão aí no Mato Grosso? Isso é sempre uma dificuldade, né? Então, do último ano para cá, a gente teve um incremento não só para o algodão, mas para praticamente todas as culturas, né? Tanto fertilizantes quanto defensivos tiveram incrementos muito significativos, e para o algodão não foi diferente, uma cultura que também precisa um investimento maior se comparado com as demais por hectare, acaba sofrendo e tendo uma dificuldade maior. O preço acabou auxiliando nesse efeito, olhando principalmente para essa safra, e as dificuldades, na minha opinião, vão permanecer e vão ser muito maiores na safra do ano que vem, porque principalmente grande parte dos produtores aproveitou ou conseguiu escapar um pouco desse movimento, né, pegar todo esse incremento de custos, mas para o ano que vem o que se projeta, o que a gente já começa a enxergar que essa largada dessa comercialização, os custos já estão muito superiores e realmente tendem a atenuar e apertar as margens do lado do produtor. Cleiton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário para a lavoura de algodão que está aí no seu plantio aí no estado do Mato Grosso. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Imagina, a gente fica à disposição, realmente é sempre um prazer estar trazendo um pouquinho dessa visão do estado de Mato Grosso. Quem quiser ter uma visão também, acompanhar esses números que a gente comentou, a atualização está lá no site praticamente todas as semanas. Alguns indicadores a gente atualiza, principalmente safra e comercialização no início do mês. Então, principalmente para trazer e atualizar esses números que a gente acabou discutindo aqui, apresentando. E também a gente fica à disposição realmente para novas conversas, trazer novas informações aí com vocês, Guilherme. Fique à vontade, convidar a gente para fazer esse bate-papo novamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra por aí, se essas boas expectativas vão se confirmar no final de tudo aí no estado. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Um abraço. O Cleiton Gauer, ele que é gestor técnico do IMEA, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de plantio da safra de algodão lá no Mato Grosso e quais são as expectativas do Instituto para essa nova safra. O Cleiton destacando que o plantio nesse momento está em torno de 40% lá no Mato Grosso. As condições de clima são positivas, ainda um pouquinho de excesso de chuvas que dificulta um pouco a colheita da primeira safra para o avanço do plantio. Uma expectativa é que na próxima semana essa situação melhore ainda mais, esse plantio possa avançar de vez lá no estado. Expectativas positivas tanto para a área cultivada como também para a produção. O IMEA estima um aumento na área cultivada de 15% para esse ciclo em comparação com a safra passada, voltando ali aos patamares da safra 19/20, esses patamares cultivados antes do advento da pandemia. O Cleiton também destacando a expectativa boa de produção de 18% a mais do que no ano passado, chegando às 2 milhões de toneladas de pluma, isso em função do aumento de área, mas também uma perspectiva de melhora na produtividade, que no ano passado também sofreu com falta de chuvas, com atraso no plantio. Então, expectativas muito positivas para essa nova safra 21/22 lá no estado. O Cleiton também apontando condições de mercado favoráveis, uma recuperação de preços, produtores já vendendo 60% dessa safra atual que está sendo plantada nesse momento, já avançando com vendas de 12% para a próxima safra, que vai ser plantada só no próximo ciclo, superando as médias históricas de vendas para a próxima safra também. Então, uma situação positiva
tanto do lado da lavoura, do lado da produtividade, da produção, como também do lado da comercialização, pelo menos por enquanto, pelo menos para esse ciclo lá no Mato Grosso para a safra de algodão. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.